Eu agradeço a presença de todos e todas aqui no auditório de inovação e novos negócios. Agora vamos falar sobre o painel Empreendedorismo Tecnológico no Mercado Financeiro. E eu chamo ao palco aqui do Espaço Oi para moderar este painel o jornalista Vinícius Donola. Por favor, Vinícius. Quando ela me chamar, você me cutuca? Seja bem-vindo. Mas antes de passar a palavra para você, Vinícius, eu vou dar 2 recados, tudo bem? Então tá jóia. Pessoal, vocês podem avaliar todos os painéis aqui do Febrabantec através do QR Code que vai aparecer no telão ao final do painel. E também, no final do dia, vocês vão receber um SMS com um link para fazê-lo. Eu conto com a participação de todos vocês, pode ser? Outro recado também, assim que vocês saírem do painel ou já forem embora, sair do evento, não esqueçam, por favor, de entregar o rádio e os fones ali com o pessoal que vocês pegaram. Posso contar com vocês também? Então tá jóia, tem um excelente painel e eu passo a palavra agora para o Vinícius. Muito obrigado. Obrigada a você. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição especial do Soluções em Debate. Uma série de conversas entre convidados, especialistas e executivos Oi sobre o universo da transformação digital, tecnologia e inovação para as empresas, realizado pela Oi Soluções desde 2020. Eu sou Vinícius Donola, jornalista, e eu tenho a honra de apresentar o Soluções em Debate pelo 3º ano seguido. Hoje nós trouxemos um tema fascinante para este painel no Febrabantec. Empreendedorismo tecnológico, quais são as habilidades e tecnologias do futuro dos negócios? Nosso debate vai durar meia hora e, portanto, apresento logo os nossos convidados. Adriana Viale, seja bem-vinda. A Adriana, além de vice-presidente da Oi, é head da Oi Soluções. Eu tenho a honra de tê-la como host também deste nosso evento. Boa tarde, Adriana, tudo bem? Boa tarde, um prazer estar aqui com todos vocês, pessoal. Obrigado. Olha, trouxe até plateia. Delícia, obrigado. Então, por favor, uma salva de palmas para a Cristina Pina. Feliz em tê-la aqui, por favor, Cris. A Cristina, ou Cris, como me permitiu chamá-la, é diretora de TI no Bradesco. Então, por favor, uma salva de palmas para Paulo Costa. Seja bem-vindo ao nosso debate, Paulo. O Paulo é o CEO do Cubo. Como todo mundo sabe, o Cubo Itaú é uma grande plataforma de negócios para startups de alto impacto. E por fim, que honra ter você com a gente. Guga Stocco, por favor, vem, Guga. O Guga, super especialista em transformação digital, tecnologia e inovação, é membro dos conselhos de administração da Falcone Participações, TOTVS, Vinci Partners, Banco Original e cofundador da Futurum Capital. Bom, vamos direto para as perguntas. Guga, o mercado financeiro viveu o que a gente chama de uma primeira onda de profunda transformação digital. E você, a gente sabe, não foi só testemunha. Você foi protagonista dessa história como criador do Banco Original, o primeiro a realizar o Open Banking no mundo. Depois vieram outros bancos digitais, as IPs, as instituições de pagamento, ou seja, a primeira onda acelerou o empreendedorismo tecnológico nas grandes instituições. Para explicar esse processo, o Guga costuma citar a lógica do BBP. São as iniciais para Build, Buy e Partner. Minha pergunta é, Guga, os bancos tiveram que construir soluções em casa, comprar empresas que dominavam essas soluções e também se abrir para fazer parcerias no mercado? Isso tudo junto e misturado ao mesmo tempo? É isso? Sim, na verdade, o que a gente precisa ter em mente, né? A gente está vivendo um novo mundo. Esse novo mundo exige que a gente faça negócios novos, uma velocidade que a gente não estava acostumado. Na Revolução Industrial, a gente não precisava correr na velocidade que a gente tem hoje. Quando você pega as grandes Big Techs, por exemplo, ela precisa fazer um determinado modelo, um produto. Não dá para você construir tudo dentro de casa. Às vezes você não tem todos os skills dentro de casa, às vezes você não tem todo o investimento. Então você precisa usar as ferramentas que estão à sua disposição. E muitas vezes essa ferramenta é um acqui-hiring. O que é um acqui-hiring? Às vezes você pega uma startup que tem, por exemplo, um time muito bom, que desenvolveu uma funcionalidade interessante. Opa, eu já vou lá e já compro essa empresa com o time pronto
e já coloco ela dentro de casa. Ela tem aquele skill. Ela tem o skill e já tem as pessoas. Sim. Então isso é um acqui-hiring. Por isso que você vê Big Techs que compram 300 empresas por ano. É quase uma empresa por dia. Por quê? Não é que ele está só adquirindo empresas, ela está comprando talentos, ela está comprando funcionalidades para isso. Em alguns momentos você não consegue comprar, você não consegue fazer em casa, você faz parcerias. Então, criar boas parcerias também é uma arte, porque você precisa trabalhar em contratos, você tem uma série de questões específicas em cima de tudo isso. Sim. Agora, você não pode viver também só de comprar e de parcerias, você precisa ter os times dentro de casa, os times ágeis, para conseguir construir todos os produtos também. Então, o mais importante é que a gente precisa abrir mão, às vezes, da nossa cabeça, do que a gente acostumou, né, o que aprendeu na faculdade, no dia a dia, e falar o seguinte: peraí, vou abrir minha mente e eu preciso executar. E para executar, eu vou usar as ferramentas à minha disposição e, às vezes, é aquilo que não está na cartilha. Cris e Paulo, tá simples, né? Tá simples. Adriana, dentro Cada dessa... dia é mais simples. Tá simples, tá fácil. Tá fácil. Adriana, dentro dessa lógica que o Guga falou do BBP, a Oi Soluções se encaixa assim perfeitamente dentro dessa sigla, da última letrinha da sigla, que é o P de Partner. Eu queria entender assim na prática, como é que isso funcionou lá atrás, quando bateu essa onda, a primeira onda da transformação digital. A Oi Soluções apresentava uma tecnologia para o desenvolvimento de novos serviços, Adriana, ou era o contrário? Eram as demandas do mercado financeiro que estimulavam o desenvolvimento de novas tecnologias? Vamos falar da Revolução Industrial, Guga? Um pouquinho depois, né? Mas, Vinícius, na verdade, é totalmente aderente, né, o posicionamento da Oi Soluções com esse P de partner que o Guga trouxe. Mas eu vou muito mais além do que isso, né? Cada vez mais a gente tem trabalhado muito B de build, né? A Oi Soluções teve e tem um papel muito importante na construção, né, na construção dessa transformação digital, né, que o Guga está falando aqui, que acho que vai ser toda a pauta do nosso painel de hoje, né, Cris? Então, a gente tem um papel muito relevante hoje com os nossos clientes. Mas eu vou um pouquinho também além. Eu acho que esse papel só de um provedor de tecnologia, de entrega de tecnologia, ele cada dia mais, ele é um papel que não nos cabe. A gente quer deixar esse papel para trás cada vez mais, né? Por quê? Porque, na verdade, quando a gente tem que fazer uma parceria, e isso é uma arte, né? Parceria é uma arte, não é tão simples assim, né? Como para atuar de forma mais propositiva, mais proativa. E aí que eu venho para o B, do build, que é que eu acredito que é de verdade a grande essência da Oi Soluções, né? Que é construir junto com os nossos clientes soluções e serviços que sejam adequados para aquele momento e para aquele cliente. E junto, né? Porque a gente não acredita em soluções que sejam engessadas e então o cliente tem cada vez mais que participar, né? E aí acho que em algum momento a gente vai para o buy também, né? Mas voltando aqui para o build, então, e que forma a gente faz isso hoje? Né? Conhecendo o nosso cliente. Não tem mágica, né? Você não toma uma pílula hoje e chega no Bradesco ou no Cuba amanhã com soluções, né, prontas. Você tem que conhecer seu cliente. Você tem que estar vivenciando o dia a dia dele. Você tem que saber qual que é o driver estratégico, para onde ele está indo, né? E eu acho que o nosso grande objetivo é justamente ajudá-lo a atingir esse driver, né? E cada vez mais a gente tem posicionado a Oi Soluções não mais como esse revendedor de tecnologia, né? E sim transformado o nosso time e pivotado tudo para o empoderamento, né? Para que a gente cada vez mais seja um grande advisor, né? De transformação de tecnologia e de inovação. Esse é o nosso DNA e é isso que a gente tem que trabalhar todos os dias, né? Porque conhecer o nosso cliente vai muito além do portfólio da Oi Soluções, né? A gente não quer discutir mais portfólio, a gente realmente precisa de um super ecossistema de parceiros que enderece, por vezes, do meu portfólio, por vezes do portfólio do parceiro. E é aí que eu acho que é a grande diferença, é a parceria. Eu não estou na frente de um cliente para vender uma solução, eu estou ali para endereçar de forma consultiva e isenta uma solução para aquele momento e para aquele cliente, né? É uma construção diária, né, que a gente tem feito com o nosso time, mas esse é o nosso propósito. Uma co-construção. É o build. A co-construção. Você já me chamou de alfaiata algumas vezes, né? Mas é verdade que né? É justamente isso. É a co-criar junto com os nossos clientes. E quando eu não tenho a solução, e isso acontece com alguma frequência, né? Porque o nosso portfólio é finito, como tudo na vida, a gente tem condições de acessar o nosso ecossistema de parceiros e endereçar através deles soluções para os nossos clientes. Então eu acho que esse é o P mais forte da parceria que a gente poderia destacar. A gente sempre fala em soluções em debate sobre design thinking.
de a gente se desapegar um pouco da solução e a gente se encantar e se apegar muito pela dor do cliente. E a gente só se apega a essa dor quando a gente conhece de uma forma muito intensa. Cris, no Bradesco, como é que se deu e como tem se dado esse processo de transformação digital? O Bradesco estimula o chamado empreendedorismo tecnológico. Ele acontece de dentro para fora, de fora para dentro ou de forma simultânea. E como isso provocou uma mudança na estrutura, especialmente na importância, eu diria, no status da TI, a tecnologia da informação, dentro da instituição da qual você é diretora? Obrigada, Vini, pela pergunta. São várias perguntas, vou tentar responder todas elas aqui, tá bom? Tá bom. Primeiro, pegar um pouquinho ali do gancho da Adriana, quando ela falou ali da questão do cliente, né? A nossa transformação digital, ela foi muito baseada, vem sendo baseada muito no cliente, a história do cliente-centrismo. A gente entender esse cliente, saber qual que é a necessidade dele, qual que é a dor dele, o que ele precisa, né? E baseado nisso, né, qual que é o grande desafio das grandes organizações? Uma vez que eu entendo o cliente, eu preciso entregar coisa rápida para ele, eu preciso atender esse cliente, ele quer inovação, ele quer agilidade, ele quer entrega, né, para resolver rápido aquele problema. E as grandes organizações, né, e o Bradesco se encaixa entre elas, é um transatlântico. Sim. Então, como é que eu faço, né, um transatlântico ter a mentalidade de uma startup, né, de agilidade, de entregar rápido? Então, assim, a gente transformar o nosso transatlântico em jet skis, né, rápidos, ágeis e que estão ali atendendo o nosso cliente. Então, a nossa transformação digital partiu por aí, né? E o que nós fizemos? A gente construiu o que a gente chamou das nossas vilas ágeis. As vilas ágeis são... Vilas ágeis? Vilas ágeis. As vilas são os nossos empreendimentos, né, onde a gente dividiu por temas. Então, tem um grupo, né, de pessoas que tratam um determinado tema. Então, agronegócio é um tema, moradia é outro tema, viagem é outro tema, cartões é outro tema. E assim, com o objetivo de atender às necessidades dos nossos clientes. Esses grupos são multidisciplinares, então envolve o pessoal de TI, de analytics, pessoal de jornada e experiência, que é super importante, pessoal de produto, de serviço, e todo mundo junto com essa missão, né, de atender essa necessidade do cliente. Então é assim que a gente vem fazendo essa transformação. Obviamente, tem um embasamento muito forte na tecnologia e a gente vem fazendo isso com bastante maestria. A ponta que assim, o negócio deu muito certo, né? Então, assim, a gente já está hoje com mais de 30 vilas, mais de 4.000 pessoas trabalhando dentro dessas vilas. A gente está muito feliz. Quer dizer, em suma, você tem a robustez de um transatlântico com a agilidade de um jet ski. É basicamente esse o desafio simples da instituição financeira. É pouca coisa, né? É bem simplesinho mesmo, mas a gente tem visto bastante resultado. Sim. E aí, quando você pergunta sobre o empreendedorismo, né, da tecnologia, eu não enxergo tecnologia sem negócio, não consigo. Apesar de tecnologia, e eu sou, né, fã, sou de tecnologia, amo tecnologia, não existe tecnologia sem negócio para entregar para o cliente, não existe isso. Então a gente vem fazendo essa inovação de fora para dentro e dentro para fora, nas duas direções. Né? Isso é bem importante. O InovaBrá tem um papel fundamental de fomentar essa cultura de inovação dentro de casa e também fora, trazendo as startups, trazendo as big techs, trazendo as universidades para próximo, para que a gente possa ter solução para entregar para os nossos clientes. E aqui eu queria citar dois cases bem interessantes. Um que é da OLX, né? Então a gente tem uma parceria com a OLX, onde a gente pluga, né, serviços de crédito imobiliário. Então o cliente que vai lá comprar um imóvel, ele já sai, ele pode sair, né, ele pode simular e contratar já um crédito imobiliário numa jornada 100% digital. Sim. Então isso é muito legal, né, uma ideia, né, de uma inovação aqui nascida internamente dentro do Bradesco. E aí uma externa, né, que a gente conseguiu aí com o apoio, né, das nossos parceiros de fora, né, é você poder fazer um Pix, né, sem entrar no seu app, num e-commerce. Então, você está lá no checkout do e-commerce e você quer fazer o pagamento via Pix. Só que você não precisa rotear, né, desviar para o seu aplicativo ou para o seu site do banco. São duas grandes inovações aí, uma interna e uma externa, para tangibilizar um pouco. E aí, né, falando um pouquinho da tecnologia, né, do status da tecnologia, claro que tecnologia é base, né, para tudo isso, mas uma coisa que a gente vem trabalhando muito, Vini, é assim, né, assim como a tecnologia precisa conhecer muito o negócio para atender o cliente, né, a gente acredita muito que negócio tem que cada vez mais a tecnologia.
né? E a gente vem trabalhando muito nisso, né? Então, assim, tecnologia é disciplina básica. Então, enquanto a gente falava português, matemática e inglês, né? Tecnologia é disciplina básica. Então, agora são 4 disciplinas e a gente vem trabalhando nesse caminho para poder entregar o melhor para o nosso cliente. Obrigado, Cris. Você falou do InovaBra, daqui a pouco a gente vai detalhar um pouquinho mais ele, tá bom? Paulo, no Cubo vocês têm 384 startups, todas prontas e já em processo de aceleração. O Cubo é um grande fomentador do empreendedorismo digital, certo? Deste trabalho, que tecnologias nasceram ali no Cubo e que foram aplicadas de fato naquele primeiro momento de transformação digital, Paulo? Bom, primeiro as startups não nascem no Cubo, né? As tecnologias não nascem lá dentro. Sim. A gente tem um processo de curadoria, né, que vai ser, dessas 384, elas passam por um processo de seleção, que a gente vai entender o empreendedor, vai entender a capacidade dele resolver aquele desafio que ele está propondo, se o produto dele já está pronto para o mercado, se já tem atração para o mercado. Isso significa receita, ele pode estar ocupando o mercado sem receita, mas tem alguém usando. Vamos ver se ele é VC funded, né? Se tem um cap table ali que pode receber fundos. Então a gente é agnóstico e vai entender se aquele cara está pronto para entregar às grandes companhias. Depois que ele entra aí, sim, começa o jogo ali de conexões entre não só o Itaú, né, que é o fundador do Cubo, mas com outras 50... Entre eles também, né? Entre eles e outras 50 grandes empresas que são mantenedoras do Cubo, né? Então, além da gente, Itaú, tem outras 50 grandes companhias multinacionais e locais que estão lá dentro. Assim, eu diria que tem um caso clássico lá que a gente adora, que é o caso da Digibi, que inclusive hoje é um dos sponsors, inclusive, do evento. Ela não passa na primeira curadoria. Ela não, na primeira lá em 2017, ela não passa, ela volta para casa, se ajusta com o feedback que foi recebido da curadoria. Pivota. Nem pivota, nem se ajusta, né? Se ajusta. Correção de rota. Ela é mais serviço e vira produto de fato. Sim. Entra no Cubo e ali ela, não só com o Itaú, mas com uma plataforma dos primeiros clientes dela foram dentro do Cubo, ela cresce, se internacionaliza, vai para os Estados Unidos. Hoje é uma startup que o headquarter dela é na Flórida e o escritório dela continua no Cubo, ajudando outras empresas, ajudando outras. Então, e é uma empresa que ajuda na transformação digital, né? Ela faz conecta, né, o legado tecnológico que nossas grandes corporações estabelecidas têm com o novo mundo digital. Ela cria um fluxo muito fácil. É uma startup que não chegou pronta e hoje é um dos principais sucessos do Brasil quando a gente fala de startup B2B. Esse é o tipo de conexão que existe, né, dentro do Cubo e é o tipo de conexão que ajuda as grandes empresas a se transformarem, né? A gente é prioritariamente um ambiente de startups B2B. É difícil, a gente tem algumas B2Cs lá, até para testar algumas coisas, mas das 380, já deve ter crescido esse número desde a última vez. Já está desatualizado. Cresce todo dia. Toda sexta-feira a gente tem um processo dinâmico, de seleção. Né? Muito dinâmico. Eu diria que hoje são 400 startups que são membros da nossa plataforma, curada, né? Não é uma lista. Peraí, você falou toda sexta-feira vocês têm um processo de curadoria, toda sexta-feira vocês estão recebendo novas startups. As startups se aplicam no formulário, então quem tiver interesse aí entra no site do Cubo lá e se aplica. Qual é o site, por favor? É cubo.network. Tá. E lá tem aonde você vai se inscrever. Se inscreve, sua startup vai ser filtrada se estão nesses 5 critérios. As selecionadas vão para esse pitch que acontece toda sexta-feira. E a gente está bucado talvez até novembro aí organicamente para fazer parte dessa plataforma. Então, é curadoria e conexão. Se você olhar para o Cubo, você tem que ver essas duas coisas, as duas coisas que acontecem lá dentro. Demais, né, Guga? Toda sexta-feira, um novo processo de curadoria. Não, e se você pensar do que tinha lá atrás para hoje, né? Quando você falava em startups, você tinha poucas, né? Startups. E hoje, olha aí a velocidade do que está acontecendo tudo isso. Quer dizer, o mundo mudou. Sim. Guga, você disse que a gente já está diante de uma segunda onda disruptiva, mais rápida e, detalhe, Cris, ainda mais impactante do que a primeira. E desafiadora, segundo você falou, para todos, seja a instituição tradicional, seja o banco digital recém-criado. Você cita, entre outras mudanças, a tokenização da economia e a internet de valor. Pergunta, o mercado financeiro está preparado para essa segunda onda? Pois é muito importante a gente entender isso, porque essas mudanças elas acontecem muito rápido. Então a gente tinha primeiro a internet da informação. Então, a gente tem a camada de infraestrutura, então a gente tinha lá, lembra, internet de escada, depois veio banda larga, depois o mobile veio 3G, 4G, Sim. 5G, você monta uma infraestrutura, em cima dessa infraestrutura você tem os browsers, os aplicativos, né, e você tem a internet da informação, redes sociais, aplicativos, tudo mais, e é natural que em cima desse momento eu crie, por exemplo, um banco digital.
Porque, na verdade, eu estou criando um comércio eletrônico, um banco digital, é natural em cima de tudo isso. Isso causa uma revolução. Causou uma primeira revolução que é, poxa, então eu posso ter meu banco no celular, eu não preciso da agência, então você começa esse processo todo. Ou a gente até vendo mesmo, por exemplo, o Pix acontecendo aqui e o quão a revolução que é isso perante o que tinha antigamente. Só que agora a gente está entrando o quê? A internet de valor. Internet de valor significa, quando a gente fala de Web 3.0, significa que eu vou transacionar nessa internet. O que é transacionar nela? No momento que eu tokenizo as coisas, os ativos, e aí vamos abstrair um pouco de legislação, tudo isso, olhar de um modo macro. Significa que eu padronizo. Então, por exemplo, eu tenho o Empire State, eu vou tokenizar o Empire State, vou comprar um token do Empire State e recebo dividendos do aluguel do Empire State. No momento que eu faço isso, é a mesma coisa que quando você vai abrir uma ação na bolsa. Eu tenho um padrão, né? Para eu poder abrir ações na bolsa, eu tenho determinados pré-requisitos, eu vou lá e abro, conforme no Brasil a CVM ou a SEC nos Estados Unidos. Só que o que acontece? A CVM não necessariamente é igual à SEC, que não está necessariamente igual ao que acontece na Europa, mas quando eu falo de internet de valor, significa que eu estou usando um token, por exemplo, podia estar usando na blockchain do Ethereum, que eu tenho um smart contract, e ele é o mesmo no mundo inteiro, porque o ledger que roda esse token, que faz a garantia e vem, ele é único e está no mundo todo. Então esse padrão, no momento que eu tenho esse padrão, eu posso fazer uma tokenização de um imóvel, a tokenização de uma ação, de uma fração de uma ação, eu posso fazer de um determinado produto e ele pode ser global. Então, o que determina? Se no momento que eu faço a minha identidade, que o Google é o Google, isso é aprovado num país e aprovado, por exemplo, em outro país, eu poderia sim comprar um determinado token e ter um determinado dividendo ou qualquer tipo de ação em cima desse ativo. No momento que isso se torna mainstream, quer dizer, que isso começa a ser desenvolvido no mundo todo, eu tenho uma nova internet de valor e aí vai nascer novos modelos de negócio, porque eu posso construir, por exemplo, um banco ou uma asset ou alguma coisa do gênero, que não só transaciono pagamentos, que eu compro investimentos, e esse banco ele pode ser global, porque a infraestrutura que eu estou usando ela é global. E se não bastasse a entrada dessa infraestrutura de tokenização, a gente vai entrando numa outra infraestrutura que é da inteligência artificial, da hiperpersonalização, que diz o seguinte, olha, além de eu ter essa infraestrutura global, eu vou responder o que você precisa na hora que você precisa. Que é que nem o teu Instagram. Teu Instagram é completamente diferente do meu, né, do feed. Isso é uma tecnologia de 10 anos. Imagina se o seu banco for completamente diferente do meu e o back-office dele é global, baseado em blockchain e tokenização, e no front-end ele está sendo customizado, baseado no meu histórico, né, de conexões. Então são tecnologias que existem, que acontecem, e a gente vai ver uma nova onda vindo para cima disso, e ela é muito mais disruptiva por ela ser global. Agora, óbvio, nós temos questões regulatórias, etc., em cima de tudo isso, mas ele tem que entender que nesse mundo novo, nesse tsunami de tecnologia, eu não posso falar que as regras do meu condomínio vão servir na cidade de São Paulo. Então é a mesma coisa que a gente fala, pô, eu queria alguma coisa, então as regras do Brasil eu tenho o mundo. Em alguns momentos a gente vai começar a ter, né, que começar a negociar isso. Né, porque o Brasil não vai conseguir negociar as regras do Google, não vai conseguir negociar as regras do Facebook. Né? Então, quando a tokenização começa a entrar no mundo como um todo, a gente vai começar a ver esse tipo de coisa. Então, a gente falando de futuro, de uma segunda onda, a gente tem que se preparar para isso, para esse tipo de arquitetura e esse tipo de pensamento. Em poucas palavras, isso encanta ou assusta? Bom, eu gosto, porque eu acho que é mais ou menos o seguinte, imagina quando o Marco Polo chegou na China... Às vezes ele vai falar, não, apaixona, não é nem... Apaixona. Ele com certeza já está apaixonado, porque ele fala até com brilho nos olhos, né? Não, porque o Marco Polo chegou na China e encontrou o caminho, né? Então, é assim, o caminho está lá. Não significa que ele seja fácil, né? Mas significa que existe um caminho. Então, você não pode ignorar esse caminho, né? A gente vai ter que encontrar formas de como explorar isso da melhor forma possível. Esse é o ponto. Perfeito. Cris, você falou do InovaBra, um centro de inovação. Vocês têm o InovaBra Lab, onde se conectam com as Big Techs, mas também tem um braço com a universidade, no caso a USP e a Universidade de São Paulo. Internamente e fora, vocês já estão se preparando para esse momento que está desenhado pelo Guga, que seduz, que encanta e que também assusta? Que apaixona, né? Segundo o Guga aqui, também apaixona. Muito legal. Bom, deixa eu falar rapidamente, né, do InovaBra. InovaBra é o nosso hub, né, o nosso ecossistema de inovação. Ele tem a missão, né, de fomentar a cultura de inovação
conectando diversas pessoas, diversos públicos. Então aqui a gente fala tanto do funcionário, Bradesco, né, quando a gente fala dos parceiros, quando a gente fala dos clientes, quando a gente fala das Big Techs, das startups e das instituições de ensino. Então todo mundo está conectado dentro desse ecossistema. E a gente tem diversos braços, né, diversas ferramentas que a gente chama para atuar em cada uma dessas dimensões. Então a gente tem o InovaBra Lab, que é o nosso laboratório onde a gente testa, experimenta soluções. Cris, foi premiado internacionalmente, né? Sim, ele e o Habitat, eu vou comentar sobre ele. Segundo ano consecutivo, né, a gente foi premiado aí como um dos melhores laboratórios globais, segundo a Global Finance. Então, muito orgulho. Parabéns. E a gente testa as soluções no Lab, né, de startups, de Big Techs, né, das empresas de tecnologia. Nós temos um outro braço que é o Habitat. O Habitat físico fica lá na Avenida Angélica, eu convido a todos aí a visitar, mas também a gente tem o espaço Habitat Digital. Ali a gente conecta, né, startups com empresas e com os investidores. Tá? Então também cria ali um ecossistema de inovação. A gente tem o InovaBra Internacional. Então a gente tem funcionários que ficam fora do Brasil, em Nova York, conectado também com empresas, MIT inclusive, né, nesse ecossistema, trazendo essas inovações de fora. Nós temos o próprio braço de investimento, né, que a gente faz o aporte de investimentos, o venture, em startups ou empresas que fazem sentido, né, para os nossos negócios e para os nossos clientes, principalmente. Né, e tem também a parceria com as instituições de ensino, né, USP, MIT, e a gente tem algumas outras que também trazem inovações para nós. Né? E hoje a gente vem atuando, o Google é mestre nisso, né, nos nossos horizontes de inovação, né? O H1, H2, H3. Isso aqui é papo pro Google. A H1, que é aquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Né? Então, assim, as melhorias de jornada, as funcionalidades novas que nós estamos colocando na BIA, os nossos canais digitais. O nosso H2, né, que são as evoluções incrementais, e aí aplica todo aquele caso que eu comentei ali, né, de OLX, os nossos ecossistemas, os nossos super apps. Então, nós conectando serviço dentro de canais de terceiros colocando serviços não financeiros dentro dos nossos canais, e o H3, né, que são as inovações mais disruptivas. Né? E aí, né, as universidades, principalmente, nos ajudam muito a pensar lá na frente, né? Então, o internacional e as instituições de ensino nos ajudam muito nesse contexto, tá? E a gente vem trabalhando, né, nesse contexto, principalmente do H3, do horizonte mais longo, né, em algumas tecnologias aí, né, disruptivas dessa segunda onda que a gente comentou, sobre blockchain, né, sobre a tokenização, sobre o metaverso. Então, a gente vem estudando isso, a gente vem se preparando. O que a gente vem procurando, né, não só o conhecimento técnico, né, dessas tecnologias, que elas são de fato disruptivas e vão mudar, eu acredito, né, o nosso modelo de negócio em diversos setores, mas também cases, né, casos de uso que façam sentido para o cliente. Né? Porque lembra, o nosso foco é o cliente. Né? Então, assim, o metaverso, por exemplo, eu comentei dessa parceria com a LX. Então, assim, a gente até mostrou aqui hoje de manhã um case, uma POC que nós estamos fazendo no metaverso, onde o cliente, né, ele pode ter uma experiência sensorial, né, num ambiente onde ele quer comprar um empreendimento, uma casa, um imóvel, ele experimenta, né, e depois ele faz o crédito imobiliário dele, por exemplo. Né? Então esse é um case de uso que parece fazer sentido. E o outro case que a gente também vem experimentando, né, na tokenização é a questão de você trocar, né, token por mercadoria. Porque hoje não é assim, né? A gente paga, né, e depois recebe a mercadoria, ou recebe a mercadoria e depois paga. Né? E com a tokenização, a gente vai conseguir fazer isso numa transação atômica instantânea, ao mesmo tempo. Então, você recebe a mercadoria e você paga ao mesmo tempo. Então, isso também é um negócio disruptivo, a gente vai quebrar uma série de elos aí, né, de intermediários aí que a gente entende que são importantes. Então, assim, em resumo, né, a gente vem sim se preparando, a gente vem buscando casos de uso que façam sentido para o cliente e principalmente também alavancando esse conhecimento que é bem importante para nós, porque sem dúvida essa nova onda está chegando aí e a gente tem que estar preparado. Paulo, H1, H2 e H3, como é que vocês estão se preparando para isso? É possível antever essas mudanças dentro do universo que vocês... Sim, a gente precisa acompanhar os sinais, né? E principalmente quais são os enablers dessas ondas, né? Então,
regulatório, o ecossistema de talento, se está preparado para isso. Então, posso ter uma puta tecnologia chegando, mas a gente não tem quem aplica isso. A gente já viveu isso em outras ondas, né? Então, a gente tem esse radar para o futuro, olhar, e aí pode ser H1, H2, H3, mas a gente tem que acompanhar as tendências, mas muito próximo dos enablers dessas tecnologias. Então, o regulatório é uma delas, o comportamento social é uma delas. Puta, a gente está falando de metaverso, a gente está falando de óculos, mas quem vai usar? Aí começa a olhar a questão geracional disso tudo. Tem gerações que vão estar mais hábil a usar isso, outras gerações não vão usar. Então, para onde que está meu foco naquele momento, dos meus produtos? Então, acho que o olhar para 5 anos plus, vamos falar assim, que aí a gente começa a olhar H3, ele é recorrente dentro de uma empresa como o Itaú. Quando a gente vai para o Cubo, qual que é um dos principais feelings que a gente tem? Nosso funil de startups. Se a gente é uma empresa que precisa orquestrar um ecossistema de talentos, aí, seja universidade, seja startups, seja big tech, seja interno, quando eu olho para startups, o meu termômetro é o application form que eu acabei de falar. Se eu tenho esse número de startups que estão aplicando, né, e eu tenho esse fluxo, se eu tenho uma inteligência em cima desse fluxo, eu consigo começar a mapear algumas coisas que às vezes não estão prontas para entrar no Cubo para atender grandes empresas, mas eu já acompanho movimentos legítimos de empreendedorismo, talvez são os mais reais quando a gente vê na mudança de comportamento, que podem estar por perto. Quando eles estiverem maduros ali, que eu estou acompanhando, é o momento deles, né, se tornarem. Eu acho que o principal desafio é nosso, como que a gente vai colocar inteligência nisso e não entrar numa onda de romantismo também, com nomes, com buzzwords, com outras... Né, que se a gente distrair, a gente daqui a um ano tem outra onda e depois tem outra onda, mas se a gente se apega ao comportamento do consumidor, como que o consumidor está se adaptando a isso, se é blockchain, se é metaverso, se é AI, essa vai ser a parte fácil, eu acho. O difícil vai ser a gente identificar o comportamento do consumidor atrelado a essas novas tecnologias. O que trouxer conveniência para o consumidor vai rolar. Eu acho que vai pegar. Se não trouxer conveniência para o consumidor, eu acho que vai ficar um tempo até conseguir encaixar nessa conveniência que a gente espera. E, Vinícius, cortando aqui só um pouco o que o Paulo falou, né? Te cortando, desculpa, meu amigo. De jeito nenhum. Mas pegando um pouco o gancho do Paulo, a Nova Oi, né, é uma empresa de cliente, né? Cliente de massa e cliente B2B. Uhum. Mas falando do cliente de massa, a gente tem uma oportunidade gigante dentro de casa de fazer justamente isso, esse teste, né? Esse balão de ensaio de saber aquilo que efetivamente o nosso cliente quer. Não é a palavra do momento, não é a onda do momento, é aquilo que efetivamente funciona para ele, né? A gente tem a Oito, que é uma incubadora, uma aceleradora, que trabalha muito na questão de soluções para os clientes de consumo da Oi. Né? A gente também, a Cris falou da questão das instituições de ensino, né? Há 17 anos a gente tem um projeto belíssimo, você já conhece, que é o NAVE, que é o nosso núcleo avançado de educação. São 1.700 alunos no Rio de Janeiro e no Recife, né? Escolas modelos em que no primeiro turno as crianças estudam, os adolescentes fazem o ensino médio e no contraturno estudam tecnologia. E é ali que tem sido um grande celeiro para nós de startups, né? De alunos do NAVE que saem já com um mindset totalmente diferenciado e preparado para o mercado de trabalho, e tem sido um grande celeiro para nós, né, de profissionais preparados para justamente nos ajudar a acelerar essas ondas e implementar, né, sair do buzzword que o Paulo falou. Então isso tem sido também bastante motivo de orgulho para a gente. Bom, Adriana, infelizmente, para encerrar esse debate, eu queria encerrar porque é muito rico. Queria citar uma série de pensamentos extraídos do Guga. Ele diz que a arquitetura de soluções exige a formação de times multidisciplinares e que isso raramente você vai ter dentro de casa. Daí a necessidade de construir parcerias com aquele que tem o chamado skill correto. Diante disso eu te pergunto, Adriana, quais são as habilidades que o provedor de soluções deve ter e quais são as tecnologias que ele deve dominar nesse contexto em que o empreendedorismo tecnológico, pergunta fácil, é o grande facilitador de novos negócios? Essa pergunta deveria ser para eles, né? Mas eu vou falar o que eu de verdade acredito e nós, né, como uma grande, Oi Soluções, como uma grande orquestradora de soluções para esse segmento B2B, seja ele público ou privado, né?
do Brasil inteiro, eu acredito muito, de verdade, que a gente hoje, né, o tamanho da Oi, da Oi Soluções, a nossa robustez, a nossa força, a nossa capacidade de entregar soluções, mas eu volto muito, sem querer ser romântica, mas eu volto muito no olhar, né, esse olhar fresco, né, das startups, como é que a gente consegue todos os dias, né, receber um não, como o DB recebeu do Cubo, e ajustar a rota e no momento seguinte conseguir entregar uma solução completa e que esteja aderente à necessidade do consumidor, né? Do que o nosso cliente espera. Então eu acredito muito nisso, que qualquer provedor de soluções digitais ele tem que ter, né, o DNA da inovação, da transformação. Já comentei na outra pergunta, na questão, né, da nossa visão mesmo de ser o empreendedor, né, de inovação e tecnologia dos nossos clientes. Só tem um jeito disso, conhecendo o nosso cliente, estando perto, mas com esse frescor de uma startup, né? Cada vez mais obstinada por ser uma estrutura ágil, né? Uma estrutura que está voltada, agnóstica, que não está preparada, pegando lá os pacotinhos, né, Guga, de parcerias e empacotando e entregando para cliente, não é dessa forma que a gente tem que trabalhar. Então, assim, ser ágil, agnóstica, propositiva. Eu acho que é esse o grande caminho. Né? É nisso que a gente tem trabalhado muito forte. Agora, de tecnologia, eu vou deixar para os papas aqui responderem. Bom, a gente vai deixar para uma outra oportunidade e já vamos anunciar. Neste momento, a gente chega ao fim do nosso debate, agradecendo inicialmente os nossos convidados. Muito, mas muito obrigado pela presença de vocês. Por gentileza, uma salva de palmas para os nossos convidados. Paulo, Guga, obrigado. Cris, Adriana. E antes de encerrar, gostaria de convidar o Guga, a Cris, o Paulo e a Adriana a participarem do próximo Soluções em Debate para a gente avançar nessa discussão. Em breve a nossa equipe de comunicação anuncia a data da próxima edição. 30 minutos é muito pouco, né? Muito pouco. É muito conteúdo, muito rico. Muito conteúdo. Então, todos convidados para Soluções em Debate, para a gente se aprofundar nessas conversas. A gente adoraria tê-los, porque a gente sabe que a gente está falando de algo que é de interesse de todo mundo, dos bancos, dos clientes, da sociedade como um todo, que a gente chama de sociedade digital. Enfim, convite feito. Espero que tenha sido aprovado. Aceitamos. E agradeço também a vocês aqui do auditório. Muito obrigado e, por fim, parabéns à Oi Soluções pela iniciativa de realizar esse evento. Boa tarde a todos e até o próximo Soluções em Debate. Obrigada. Gente, obrigado. Obrigada, Guga. Obrigada, Cris. Obrigada, Paulo. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado.